Oi gente, sei que fiquei sumido por muito tempo e não postei nada mais. Venho aqui trazer o parte 15 da teoria Eu em Naruto, mas como eu não quero enrolar mais, vamos para o teoria. Relembrando, no capítulo anterior, Kinzu é convocado pelo conselho de Konoha e foi avisado que o clã Tsukiguni estariam em Konoha e foi ordenado ensinar os alunos do Academia Ninja. E no caminho Kinzu se irrita ao descobrir o que o clã Tsukiguni fazia com as pessoas, mas agora Kinzu seus pensamentos diz: eu porque perderei meu tempo ensinando na Academia Ninja cedo que poderia estar treinando. Kinzu pensando acaba tendo uma ideia e fazendo sinais de mão ele faz um clone das sobras e Kinzu manda o clone ir para a Academia Ninja e o original vai até a floresta e após isso começa a meditar e colocar seus pensamentos em ordem. E em seus pensamentos ele diz: eu primeiro preciso de poder, segundo dinheiro, terceiro um plano para lidar com a Akatsuki, que já começou a fazer seus movimentos. Observação: Kinzu ouviu boatos que um grupo tentou sequestrar um dos Jinchurikis. Fim da observação. Quarto, tentar resolver os problemas com o clã Servamp. Kinzu após isso começa a treinar intensamente com seus objetivos em mente, pois para ele agora significa que se ele for fraco ele consequentemente vai perder a vida por causa disso. Dias depois, Dabi que estava junto a Touga. Você viu Kinzu? Diz o Dabi. Touga responde: falando na verdade, já faz um bom tempo que eu não o vejo, mas não é coisa para se preocupar. Como sempre ele deve estar fazendo um treino, diz a Touga. Dabi fala: bem, deve ser isso então, mas como andam as coisas com sua família após a exame Chunin? Touga fala: bem, as coisas andam perturbadas. Minha madrasta que ver o Kinzu morto, meu pai não que se envolve, mas as coisas melhoraram. Agora todos os membros do clã parece que criaram um tipo de respeito por mim, diz a Touga. Dabi diz: bem, isso é bom, mas e o selo que foi colocado em você, como está ele? Touga diz: por enquanto acho que ela está bem, mas é melhor retirá-lo o quanto antes, pois não sei o que a pessoa que pôs o selo pode acabar fazendo. Dabi com um tom mais sério indaga: bem, eu tenho uns suspeitos de quem pode ter posto. Touga pergunta com um tom baixo: de quem suas suspeitas? Bem, eu suspeito de suas madrastas. Que meio óbvio. Touga corta o Dabi e diz com um tom de deboche: muito obrigada, e como nunca tivesse passa-se pela minha cabeça que elas serão as culpadas. Dabi diz: acho que você entendeu errado. Eu suspeito que elas mandaram colocar, mas em uma conversa com o Kinzu ele me disse, diz o Dabi, lembrando de uma das nossas conversas durante o luta da Touga. Flashback da conversa: Kinzu de segundos antes de o selo ser ativo. Dabi: você está vendo aquele homem logo atrás da família da Touga? Dabi diz: sim, estou vendo. Grave o rosto dele, pois tenho alguns, pois sinto que ele vai fazer algo. Dabi diz: e como você pode ter certeza disso? Kinzu diz: eu sei que parece estranho e não sei como aconteceu, mas o Touga está com um selo que está restringindo de usar o seu chakra real, e aquele homem está sendo usado como um receptor que adequar o poder dela de acordo com o poder do Natsu, e quando o poder dela ultrapassar o limite vai acontecer de o selo se ativa e ela receber uma dor extrema. Dabi iria dizer algo, mas Kinzu o corta e diz: sei que deve estar se perguntando como eu sei disso, então ative o seu Sharingan. E olhe Dabi após olhar viu inúmeras linhas ligadas a Touga e o homem, e após isso aconteceu de o selo se ativa e a Touga ser derrotada. Fim do flashback. O Kinzu me mandar aguardar esse segredo, mas o homem que estava te restringindo pode ser rastreado tanto por mim tanto por outros com o Dojutsu ocultar com autodomínio, mas não se precisar se precipitar. Vamos formular o plano para descobrir quem ordenou a que homem fazer isso com você, disse o Dabi enquanto sumia indo embora e deixando a Touga ali em choque. E em outro lugar na floresta treinando, Kinzu abre os olhos agora com determinação que dava para sentir no olhar. Contudo Kinzu pensa: eu treinei durante todo este tempo, mas os resultados foram poucos. Mas embora isso, formulei um plano para ganhar dinheiro. Primeiro, com o dinheiro que eu juntei com as missões, vou ir atrás de comprar um tipo de terreno que construirei um pequeno vilarejo que servirá como minha fonte de dinheiro com Jitsu clone das sobras. Assim terei uma mão de obra boa e barato, mas não poderei construir tudo em um dia. Para não levantar suspeitas, deixarei um clone transformado em um cidadão comum para ordenar durante
durante um tempo e terei que fazer rumores se espalha do vilarejo que falam de como o vilarejo é seguro, de como a taxa de proteção e barato, entre outros, mas contudo ganhar dinheiro já está resolvido no momento seguinte. Kinzu faz o jutsu clone das sobras e manda um dos 3 clones ir caçar um terreno bom para estabelecer um vilarejo. O clone partiu para acatar a ordem e os outros 2 clones foram mandados para estudar a história do mundo ninja em seus pequenos detalhes. O original continua a treinar intensamente de Desu. Dias se passaram e no escritório do Hokage estava havendo uma reunião. Um grito ensurdecedor e soado dizendo: "Como iremos decidir que irá ser o Hokage?", diz um líder de clã. Shikaku Nara responde, dizendo: "Sei que a situação não é das melhores, mas temos muitos candidatos para exercer o cargo de Hokage, então isso não é uma preocupação. Mas como todos sabem, temos coisas mais importantes a discutir, como a vinda do clã Tsukiguni, que nunca se pronuncia além das recentes descobertas que conseguimos. Isso sim é o que devemos discutir nessa reunião", diz Shikaku Nara. Byakuya Servant diz: "Então como iremos receber nosso convidados?", Fugaku Ushira diz: "Mais e claro que iremos receber eles com desconfiança, pois já sabemos suas intenções." Aqui em Kunara todos da sala dizem a um mesmo tempo: "Eles vêm para pegar o Kinzu." Em outro lugar, Ikonora Dabi está treinando muito interessante para não ficar para trás. A Touga, seguido de todos os outros times do exame, também ficam treinando, pois todos sentiam que algo grave estava por vir. 3 dias depois, os portões de Konoha se abrem e de lá entram 3 carruagens que lá estavam presentes os representantes dos Tsukiguni. As ruas estavam lotados, pois as notícias de suas vindas tinham se espalhado muito rápido. Todos os líderes de clã de Konoha se enfileirado no portão e deram as boas-vindas para os Tsukigunis da carruagem. Descendo 2 dos herdeiros das respirações principais: Sanemichi Nazugawa, herdeiro da respiração do vento, e Guyo Tomioka, herdeiro da respiração da água. Os 2, após descerem, cumprimentam apropriadamente os líderes de clã. 2 minutos depois, Kagaya, o segundo no comando do clã Tsukiguni, desce e diz com uma voz calma: "Que bom conhecer vocês. Ouvi falar de muitos dos grandes feitos dos ninjas de Konoha, mas não era melhor irmos para um lugar mais apropriado para conversarmos?", diz Kagaya. Em seguida, Shikaku Nara diz: "Sim, vamos para um lugar mais reservado para conversarmos, por favor. Peço que me sigam." Kagaya iria ir como pedido, mas daria a ordem de Sanemichi Nazugawa e Guyo Tomioka para irem para a casa onde irão ficar hospedados até a saída do clã, e no local de reunião eles falariam Shikaku Nara, escolhido a dedo por todos os outros membros como representante de clãs por a falta do Hokage, diria: "Como foi a viagem?" Kagaya responde: "A viagem foi calma, sem muitos problemas, mas gostaria de dizer sinto muito pelo Sarutobi, ele era um grande homem." Shikaku diz: "Bem triste a perda do nosso Hokage, mas iremos nós recuperar. Mas contudo gostaria de dizer o que aconteceu para o líder do clã Tsukiguni Tanjiro não ter comparecido." Kagaya responde com uma voz calma que escondia algo: "Aconteceram coisas com o Sr. Tanjiro e ele acabou que não pode comparecer, mas contudo amanhã o herdeiro do sol, Tanjiro, irá vir junto dos outros herdeiros. Aliás, vamos direto ao assunto, direto sobre o garoto Kibutsuji." Shikaku Nara responde dizendo após engolir seco bem o garoto Kibutsuji. E em outro lugar, o monstro que abalaria o mundo com sua fúria abria os olhos, estando agora com um pequeno chifre com marcas semelhante a veias por toda parte dos braços, e esse monstro diria: "Finalmente dominei o Demon King." E agora está claro o motivo de o clã Kibutsuji ser chamado de clã de homens. Os clones que Kinzu tinha mandado ir estudar livros e pergaminhos de diferentes aspectos voltariam e diriam: "Missão cumprida." Observação: o clone que foi mandado ir fazer a aldeia não está incluso nesses que voltariam. Fim da observação. Pois isso Kinzu de fazer o Jitsu, absorvendo a experiência dos clones, e diria agora: "Com esse poder e esses novos conhecimentos tenho confiança em meus poderes que consigo sobreviver se me atacarem, mas antes preciso ir até alguém." Kinzu sairia em alta velocidade e, chegando após alguns minutos em um campo onde um garoto de cabelos amarelos diria com seriedade na voz: "Oi Naruto." Naruto, após perceber ali em pé seu irmão de consideração e seu grande amigo, diria: "Oi Kinzu, onde que você andou fazendo?" Kinzu responde: "Lendo um pouco, treinando um pouco, andei fazendo isso." Naruto pergunta: "E o porquê você não deixou um recado antes de sair? Está acontecendo alguma coisa?"
Pergunta o loiro. Kizu responde: sim, está acontecendo. Você deve saber da chegada do clã Tsukiguni. Não é? Naruto diz: sim, estou ciente. Kizu fala: então não sei as intenções deles, mas tenho certeza que não vieram só para visitar. E no momento em que Konoha está mais fragilizada, eu estou com suspeitas que eles querem causar problema, diz Kizu. Naruto, após isso, com uma voz de surpresas, diz: você acha que eles vieram por sua causa? Kizu fala: sim, eu acho, mas não tenho total certeza. Mas o que eu queria te pedir, se acontecer de eu ser ameaçado ou algo assim, eu sairia com calma dessa confusão. Naruto diz: e o que você quer me pedir? Kizu cria uma barreira anti-som e fala para o Naruto o que ele tinha para falar. Naruto, após escutar, fala: você sabe que isso é muito perigoso e arriscado, e você ainda assim quer fazer isso? Kizu fala: bem, vai ser só uma ameaça da minha parte, mas a chance de dar errado eu diria que seria de uns 30%. Naruto então diz: bem, então está bem. Se for para te ajudar. Kizu, com um sorriso genuíno, faz inúmeros selos de mão encostando na região abdominal do Naruto. Após isso, Naruto diz: deu certo. Kizu responde: sim. Naruto diz, após perceber que Kizu já estava indo: tome cuidado. Kizu fala: não precisa se preocupar, se eu lutar contra qualquer um deles, se não for um de rank alto, eu consigo sobreviver. Após isso, Kizu se despede e se dirige para sua casa. Após alguns minutos, Kizu chega na casa e, deitando na sua cama, Kizu fala: bem, de acordo com o que eu escutei no caminho, deve que eles estão já na Konoha, mas não tô a fim de caçar problema, então só vou descansar um pouco. Pois isso, Kizu adormece e, contudo, na escritório de reuniões, Shikaku e Kagaya começam a falar bem, e o garoto Kibutsuji diz: o Kagaya. Shikaku Nara fala: bem, o garoto Kibutsuji, o nome dele Kizu, ele bem talentoso e respeitoso. Kagaya fala: então o nome dele Kizu, espero que durante a minha estadia eu possa a conhecer. Shikaku Nara fala: bem, se você quiser o conhecer, posso mandar chamá-lo. Kagaya fala: não precisa fazer, pois eu não vim para isso, mas eu acho que deveríamos ir para um assunto mais político. Shikaku Nara fala: sim. Então qual as medidas que tomaremos contra essa organização que surgiu? Kagaya fala: primeiro, teremos que proteger os Jinchuriki ou treiná-los. Shikaku Nara fala: bem, se partirmos para o quesito treiná-los, o Jinchuriki de Konoha e bem talentoso, além que parece que ele pode usar parcialmente o chakra da raposa. Kagaya fala: e se partirmos para o quesito de protegê-los, poucas vilas aceitaram, mas contudo julgo que o melhor é treiná-los. Shikaku Nara fala: também concordo plenamente. Kagaya então diz: bem, onde o Jinchuriki reside? Shikaku Nara pensa antes de responder. O Naruto mora junto ao Kizu, então Kagaya corta os pensamentos de Shikaku e pergunta novamente: onde o Jinchuriki reside? Shikaku Nara responde: após pensar, ele mora em tal lugar da vila. Kagaya agradece e sai, mas Shikaku por dentro estava nervoso e diz em pensamento: desejo que o Kizu não esteja em casa. Na residência de Kizu, ele acorda após relembrar as memórias do clone que deu aula. Flashback: dias antes, Kizu envia um clone para dar aula na academia, e na academia este clone, após chegar, ver que tem um Chunin que o chama e diz: garoto, se você e uns dois que vieram dar aula, vá para o campo de treinamento. Chegando no campo, o clone vê os alunos. O Chunin responsável pelo projeto fala: Kizu Kibutsuji, eu presumo esses são seus alunos? Kizu pergunta: e para o Chunin, os outros convocados para dar aula onde estão? Todos já foram com seus alunos, você foi o último a chegar. O Kizu, um dos 3 alunos que estavam lá, fala: sim, você foi o último. Quem responsável? Kizu manda o calar o boca e discorra 2 vozes em torno da área de treinamento. O garoto ia falar, mas Kizu fala e uma ordem. O garoto, após isso, começa a correr. Kizu termina a conversar com o Chunin e o garoto termina as 2 voltas. Após isso, Kizu fala: fiquem em ordem. Todos ficam em ordem. Kizu olha o físico de cada um dos alunos e diz: não quero saber nomes, só tô aqui para treiná-los, mas para não ficar confuso, vou chamá-los assim. Kizu aponta para cada um e diz: aluno 1, aluna 2, aluno 3. Kizu, após terminar isso, fala: daqui eu posso ver que vocês estão com um físico péssimo. E você? Kizu aponta por aluno 3, o que correu
2 voltas você está com os piores dos físicos, pois já está todo nesse estado isso terá que mudar e bem todos vocês vão fazer um treinamento físico todos os dias durante um mês. A partir de hoje um aluno questiona, dizendo como vamos treinar durante um mês. Se o aula é só de um dia, Kizu responde: você quer ficar forte, então por conta própria faça esse treino por um mês simples. Assim eu irei os passar uma lista de exercícios tanto físicos como exercícios de controle de chakra, assim vocês irão ficar mais forte, pois vocês não têm um físico apropriado para aprender técnicas de luta e não têm um controle para aprender jutsu. Então comecem, façam uma parada de mão após isso, corram 3 voltar na área de treinamento e façam 40 agachamentos. Fim do flashback. Então foi isso que aconteceu. Que pena, não achei ninguém talentoso. Após isso Kizu escuta que alguém estava do lado de fora batendo na porta e então Kizu vai até o porta e ver um homem que tinha uma aura calma mais assustadora ao mesmo tempo. Mas gente, vou deixar o vídeo por aqui mesmo, mas eu queria me desculpa e pergunta primeiro, desculpa por estar sumido e não ter postado o vídeo. Segundo, queria perguntar se vocês se interessariam por uma teoria de um manga que eu acabei de chegar no Semanas o nome e Elised. Eu estou com várias ideias, tanto eu no mundo de Elised, tanto personagens do mundo de Elised, né, outros animes. Mas gente, hoje eu vou deixar por aqui mesmo, espero que tenham gostado e o próxima parte fiquem ansiosos, pois agora a teoria extra é um arco de vários segredos e eu peço se inscreva.